Que a paz do nosso Mestre Jesus possa ser nossa companheira de caminhada hoje e sempre. Vamos nesse vídeo conhecer mais um relato do livro Lindos Casos de Chico Xavier, livro escrito por Ramiro Gama. A lição que vamos conhecer neste vídeo é a lição intitulada O Homem dos 20 Contos. Um amigo de Belo Horizonte disse um dia ao Chico: Chico, eu tenho ido ao Centro Luiz Gonzaga sempre que me é possível, e nas minhas preces tenho rogado para ganhar na loteria. E vendo a estranheza do médium, acentuou: E se eu ganhar, Chico, darei ao Luiz Gonzaga 20 contos. Os dias então correram, e o homem ganhou a sorte grande. Recebeu 200 mil cruzeiros. E quando isso aconteceu, o homem sumiu de Pedro Leopoldo. Se ele via o Chico por Belo Horizonte, evitava-lhe a presença. Imaginem, costumava dizer ele na propriedade crescente que Deus lhe concedera. Imaginem, em minha ingenuidade, prometi uma dádiva a um centro espírita, se melhorasse de sorte. Quanta asneira falamos sem perceber? E 14 anos rolaram, e o homem da sorte grande morreu. E passados alguns dias, ele apareceu em espírito em uma das sessões do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Chico, Chico, disse ele ao médium, buscando abraçá-lo. Chico, preciso pagar a minha dívida. Eu estou devendo 20 contos ao Luiz Gonzaga e vou trazer o dinheiro. Respondeu então o médium: Acalme-se, meu amigo, acalme-se, porque agora é tarde. O câmbio mudou para você. Não se preocupe, a sua fortuna está agora em outras mãos. Por quê? Perguntou a entidade. Por quê? Não, nada disso, o dinheiro é meu. Chico então replicou: Já foi, meu irmão, já foi seu. Agora você está desencarnado. E a entidade então gritou e gritou. E acabou perguntando em lágrimas: E agora? E agora o que fazer? Chico então respondeu-lhe: Agora, esqueça-se da terra, meu amigo. Nós todos somos devedores de Jesus. Paguemos a Jesus nossas contas e tudo estará bem. E amparado pelos benfeitores espirituais da casa, o homem dos 20 contos, já desencarnado, retirou-se chorando. Lido, portanto, então, este relato de título, O Homem dos 20 Contos, cabe a cada um de nós, a partir de agora, realizar algumas perguntas mentais, de nós para nós mesmos. Cabe a cada um de nós agora questionar o nosso íntimo e a nossa caminhada, a partir de uma lição pequena, simples e rápida como essa, mas que claramente nos apresenta amplo material de aprendizagem. Porque não importa o tamanho da lição, importa o conteúdo que ali está sendo apresentado. E é isso que nós vemos aqui.
Um conteúdo amplamente importante. Porque a partir do que Ramiro Gama nos apresenta aqui, nesta vivência de Chico, eu preciso me perguntar, será que eu, muitas vezes, não agi como este homem aqui agiu? Vamos nos colocar no lugar de Deus. Então agora eu sou Deus. E eu estou na posição de receber os pedidos que me chegam de todos os cantos deste planeta. Pedidos dos mais variados tipos. E eu vou recebendo esses pedidos. Na peneira da sinceridade, quais desses pedidos passam e quais ficam retidos? Imaginemos muitas peneiras. A peneira da verdade, a peneira da sinceridade, a peneira da caridade, do altruísmo, do amor, a peneira do perdão. Então esses pedidos vão chegando e passando por essas peneiras. Qual de fato chega em Deus? Todos vão chegar em Deus? Não vão. A própria lição nos apresenta isso. Porque vejamos o seu conteúdo. Um homem que residia em Belo Horizonte frequentava a Casa Espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo é uma cidade próxima a Belo Horizonte. A distância é curta entre essas duas cidades. Por isso que esse homem saía da onde ele estava e se dirigia quando possível, como ele diz, sempre que me é possível, se dirigia a Pedro Leopoldo, para lá participar das sessões da Casa Espírita Luiz Gonzaga. Mas com qual intenção esse homem fazia esse trajeto? Qual era o objetivo desse homem? Ele saía e partia para uma cidade vizinha, buscando ser um auxiliar dos trabalhos da casa? Não. Ele, quando se dirigia ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele o fazia para servir sopa a quem ali procurava algum alimento. Ele ia lá para levar mantimentos, roupas, calçados. Ele ia até lá para estudar o Evangelho de Jesus, para ser caridoso. Não. Por que esse homem buscava o Centro Espírita Luiz Gonzaga? Porque na cabeça dele, no ideal dele, ele tinha a ideia, a construção mental de que lá, por estar Chico Xavier naquele centro, ele poderia ter atendido o seu desejo. Como se o Chico fosse, então, um elo mais forte, que pudesse levar o pedido dele até quem pudesse atender a esse pedido, no caso Deus. Esse era o único objetivo. Porque ele diz isso, afirmando: nas preces tenho rogado ganhar na loteria. Então é isso que ele pedia. Eu vou até uma casa religiosa para solicitar ao plano espiritual elevado, a Deus ou a qualquer entidade espiritual,
que me ajude a acertar alguns números em algum jogo para que a minha conta bancária fique cheia de dinheiro. Esse é o início da história. E ele diz isso ao Chico, que eu venho aqui para pedir para ganhar dinheiro. Faz sentido isso? Faz algum sentido eu ir a uma casa religiosa pedir dinheiro? Porque ele não foi pedir trabalho, ele não foi pedir saúde, ele não foi trabalhar, ele não foi servir, ele não foi se reeducar, ele não foi lá num processo de reforma íntima, de espiritualização, de elevação. Não, ele foi porque ele estava buscando um caminho para ganhar na loteria. Isso é de uma ignorância sem tamanho, de uma mediocridade absurda. E vendo a estranheza do médium, que é o Chico, ele então tenta se justificar, ele tenta barganhar. Olha, se eu ganhar, eu darei ao Luiz Gonzaga 20 contos. Como se, a partir desse momento, Deus escuta e diz: agora ele vai ganhar. Agora vamos olhar para ele e vamos mexer as bolinhas. Então Deus diz assim para um de seus assessores e ajudantes: segue ele, e os números que ele marcar lá naquele papelzinho, você me avisa, porque aí eu vou manipular as bolinhas para ele ganhar. Porque ele vai dar 20 contos para o Luiz Gonzaga, olha que beleza. Legal. É assim que funciona? Será que eu posso então negociar com Deus? Fazer uma negociata, um acordo, um contrato. Olha, ô Barbudo, vem cá. Barbudo Bonachão. Quase um Papai Noel, né? Quase um Papai Noel. Vem cá, então é o seguinte, ó, só nós dois aqui. Acumulou. E se eu ganhar aquele prêmio acumulado, eu prometo que eu vou ajudar as criancinhas. Eu vou pegar uma parte e vou fazer uma escola. Eu prometo isso. Eu consigo fazer isso então com Deus? Porque essas negociatas, essas propostas de negociatas chegam o tempo inteiro através das mentes que enviam esses pedidos esdrúxulos para Deus, para os santos. E aí Deus tem que me atender como um garçom. E aqui a gente vê um homem negociando com Deus. E ele ganha 200 mil cruzeiros. Eu não sei quanto isso é em relação ao dinheiro que a gente tem hoje. Mas é muito dinheiro, logicamente. O que acontece então com este homem que de vez em quando saía de Belo Horizonte e ia até Pedro Leopoldo para rezar pedindo para ganhar na loteria? O sofrimento das pessoas que visitavam o Luiz Gonzaga, para ele, pouco importava. O que acontecia no Luiz Gonzaga, no centro, na casa espírita, pouco importava para ele. O trabalho realizado por este homem, Francisco Cândido Xavier, para este homem que desejava ganhar na loteria, pouco importava.
Importava ele atingir o objetivo de ser um rico no plano físico. Deus permite o desejo de cada um, a escolha de cada um, o caminho de cada um. Deus permite. Então vai lá. E ele ganha o prêmio. Ele ganhou o prêmio porque Deus atendeu a ele? Não. Deus mexeu as bolinhas para ele ganhar? Não. Já estava definido no plano reencarnatório desse homem, antes dele reencarnar, que ele iria sim ter a prova da riqueza na vida dele. Ou seja, ele iria nascer num ambiente mais modesto, só que em determinado momento o dinheiro entraria na vida dele. Dinheiro a título de prova e expiação, de teste para esse sujeito. Estava definido. Ok. Ele ganha então. O que acontece? Quando isso aconteceu, o homem sumiu de Pedro Leopoldo. Ele desapareceu. E pior, quando ele via o Chico em Belo Horizonte, porque o Chico às vezes ia para Belo Horizonte, este homem, quando via o médium, evitava ali a presença. Então ele não só não cumpriu o que ele havia prometido, como ele fugia de Chico. Mas antes de ganhar, ele procurava o Chico. Não é isso? Então, quando eu tenho o interesse, esse ou aquele, isso ou aquilo serve. Porque eu tenho o interesse. Porque eu estou fazendo uso daquilo, porque aquilo para mim me serve agora. A partir do momento que eu estou saciado e servido, esse ou aquele, isso ou aquilo, não serve mais. Então eu descarto como se fosse uma embalagem qualquer. Esse é o comportamento da humanidade, não é desse homem. Da humanidade. Porque enquanto há utilidade, eu seguro. Depois não tem utilidade, eu jogo fora. E aí ele some. E ainda diz o seguinte: imaginem, em minha ingenuidade, prometi uma dádiva a um centro espírita. Ele não diz o nome. Se melhorasse de sorte. Quanta asneira falamos sem perceber. Isso ele está certo. Ele está correto. Quanta asneira a gente fala sem raciocinar. Quantas escolhas nós fazemos sem refletir. Sem dúvida nenhuma, ele está certíssimo aqui. Quatorze anos rolaram. Esse homem então se tornou um homem rico e passou 14 anos na riqueza. 14 anos. E o homem da sorte grande morreu. Passados alguns dias do desencarne desse homem, ele em espírito aparece numa das sessões. Da onde? Em que lugar este homem foi aparecer? Dar as caras? No Centro Espírita Luiz Gonzaga. Aquele mesmo que ele simplesmente esqueceu dele. Aquele centro que ele procurava para ganhar dinheiro. Ganhar o prêmio da loteria. Então, em espírito, ele é levado por benfeitores, porque o estado espiritual dele é péssimo.
Então ele é levado até lá. Sessão mediúnica. Ele tenta abraçar o Chico. A demência do espírito. Chico, preciso pagar minha dívida. Quem é que estava cobrando ele para que aquela dívida fosse quitada? Deus? O mentor dele? Os parentes dele que estavam desencarnados? Quem cobrava deste homem a quitação da dívida? Que ele assumiu. Ninguém colocou palavra nenhuma na boca dele. Ele inventou isso. Preciso pagar minha dívida. Estou devendo 20 contos ao Luiz Gonzaga e vou trazer o dinheiro. É a ilusão na qual ele estava vivendo. A vivência ilusória, mentirosa, falseada. E de novo eu pergunto, nós estamos vivendo uma vida real ou ilusória, falsa e mentirosa? Eu não consigo fugir de mim, do meu sentimento, da minha sensação, da minha prova, da minha dívida, da minha expiação. Eu não consigo fugir disso. Não adianta eu enganar, colocar máscara, fingir isso, fingir aquilo. No plano espiritual isso cai, isso rui. Pagar que dívida, meu irmão? Que dívida você vai pagar? Acalme-se, diz o Chico. Agora é tarde. Agora é tarde. Nós podemos evitar essa frase na nossa vida. Dá para evitar. Eu estou aqui agora. Então vamos realizar o que a gente precisa realizar agora. Porque se a gente escutar agora é tarde, é porque algo nós deixamos de fazer. E não dá mais para fazer. Como diz, né, nos jogos, game over. Fim do jogo. Agora é tarde. O câmbio mudou para você. Essa é ótima. O câmbio mudou para você. Não se preocupe. A sua fortuna está agora em outras mãos. Olha que legal isso. Quando ele diz o câmbio mudou, é o seguinte. No plano espiritual tem dinheiro? Não tem. Não tem. Mas tem o quê? A conquista que eu levo comigo. O trabalho que eu realizei. O tempo que eu servi ao outro. Isso tudo serve de bônus para que eu possa conquistar e ter acesso a novas situações. Como no nosso lar nós temos o bônus hora, que é, entre aspas, o dinheiro da cidade espiritual. Então eu desejo, por exemplo, adquirir uma casa lá em nosso lar. Quantos bônus hora você tem? É suficiente para você ter uma residência? Eu só vou ter uma residência se eu trabalhar para tê-la. Eu desejo fazer uma excursão, participar disso, estudar ali. Tudo isso é bônus hora. Quanto você tem para que nós possamos lhe prover o que você deseja? Porque a ociosidade e a preguiça não recebem prêmios no plano espiritual. Então, o câmbio mudou, meu amigo. Se aqui era dinheiro físico, real, na cidade espiritual, nosso lar, é bônus hora. E a tua fortuna agora está em outras mãos, meu amigo. Esse livro está aqui agora, na minha mão. Amanhã ele pode estar na tua mão. No momento ele é meu. No outro momento pode ser seu. Não, nada disso. Ele diz, o dinheiro é meu. O dinheiro é meu. E o Chico disse, já foi, meu irmão. Já foi. Você hoje é um espírito sem o corpo, está desencarnado.
E a entidade grita, 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 porque é isso que o desespero causa no espírito. Porque ele vê que a vida dele foi uma vida vazia e inútil. Acabou perguntando em lágrimas, e agora o que eu faço? Ele não sabe o que fazer. Se antes ele tinha o objetivo de ganhar na loteria, e depois de ganhar a loteria o objetivo era usufruir do bem-estar, do conforto que o dinheiro proporciona naturalmente, agora o objetivo ele não tinha o que fazer. E aí vem a orientação elevada. Porque o Chico podia dar um esculacho nele. Agora é problema teu, se vira, não é problema meu. Dorme com esse barulho, um abraço. Podia esculachar ele assim, né? Mas, logicamente, que talvez eu falasse isso, mas o Chico jamais falaria isso. E aí o Chico diz, esqueça-se da terra, meu amigo. Nós todos somos devedores de Jesus. Paguemos a Jesus nossas contas e tudo estará bem. E amparado pelos benfeitores espirituais da casa, o homem dos 20 contos, já desencarnado, retirou-se chorando. Só que quem é que tem a consciência de que deve a Jesus? Você tem essa consciência de que você deve, como diz aqui, né? Que você é um devedor de Jesus, que Jesus é credor seu, credor meu, credor de todos nós? Mas nós não temos esse entendimento, né? Para muitos, Jesus é uma figura estranha, para outros é um religioso, para outros é um Messias, para outros é aquele que vai retornar, para outros é um ser distante, etc. Para alguns é um objeto de ironia, e eles ridicularizam Jesus, né? Mas nós somos devedores de Jesus. Nós devemos a Jesus a luz, o perdão, os ensinamentos, a caridade, a fraternidade, o exemplo. Tem gente que acha que não. E aí aquela frase, né? Entendedores entenderão isso. E esse homem vai ser cutucado diariamente pela consciência dele, alfinetado e cobrado pela consciência dele. Tu tivestes todas as possibilidades. Tivestes ao excesso. Tivestes 200.000 cruzeiros e não destes da tua promessa 20 contos, são algumas moedas, ao Centro Espírita Luiz Gonzaga. Agora é contigo. Esqueça-se, como diz aqui, da terra, meu amigo, e foque em Jesus. Vejamos então aqui Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente amplie a nossa reflexão sobre esse estudo. No capítulo 16, título, Não se pode servir a Deus e a Mamon, item 7, nos diz o seguinte, vejamos. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões e se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não a coisa, mas ao homem que dela abusa. O problema não é o dinheiro. O problema é o homem que dele abusa. Como abusa de todos os dons de Deus. E é real. O homem abusa dos dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil.
é a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contradito, um poderoso elemento do progresso intelectual. Essa lição aqui é muito importante. Porque se o dinheiro não provê a elevação moral, ele pode prover o progresso intelectual, o progresso material, a melhoria da vida no plano físico. Mas cabe ao homem usar o dinheiro de maneira inteligente, sábia e correta, não abusando da riqueza. A riqueza não é do homem, a riqueza é de Deus, o dinheiro é de Deus, os bens são de Deus. E serão retirados do homem quando houver o desencarne, no instalar de Deus. O homem é que dela abusa, torna pernicioso o que poderia ser mais útil. Portanto, esse homem aqui, da nossa história, ao receber o grande prêmio da loteria, ele poderia ter usado com sabedoria, com inteligência, direcionado para o bem maior. E aí ele venceria a prova da riqueza. E ele não venceu, sai derrotado da prova da riqueza. Que é isso que a gente vê aqui no livro dos Espíritos. Vejamos a questão 925. Porque Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não parecem merecê-los. Olha que pergunta interessante. Por que Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? Interrogação. Resposta. É um favor aos olhos daqueles que não veem senão o presente. Mas sabei o bem, a fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa do que a miséria. Então, para quem está aqui no plano físico e observa aquele homem que parece não merecer ganhar um grande prêmio em dinheiro, imagina-se, Deus está fazendo um favor para ele. Por que ele ganhou? Por que ele foi escolhido? Etc, etc, etc. Porque a nossa visão é essa, sempre baixa, rasteira, tacanha. Mas aqui diz, sabei o bem, a fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa do que a miséria. Por quê? Porque ela proporciona paixões, arrastamentos muito maiores do que a miséria. Por isso que ela é prova mais difícil. Mas na questão 899, a pergunta nos propõe uma reflexão interessante. Também ligada à história do homem dos 20 contos. Porque ele teve uma prova na vida dele e ele falhou. E na questão 899, a pergunta é: de dois homens ricos, um nasceu na riqueza, na opulência, e não conheceu jamais a necessidade. E o outro deve a sua fortuna ao seu trabalho. Então eu tenho um rico de nascença e aquele que enriqueceu pelo trabalho. Pergunta. Todos os dois a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual é o mais culpável? Tanto o rico de nascença quanto o rico pelo trabalho empregam exclusivamente o dinheiro, a sua riqueza, para a sua satisfação. Eles não fazem nenhum bem com o dinheiro que eles têm. Qual dos dois é mais culpável? Qual dos dois erra mais? Resposta. Aquele que conheceu o sofrimento e sabe o que é sofrer. Esse é mais culpável. Ele conhece a dor que não alivia, mas muito frequentemente dela não se lembra mais. Essa resposta é cirúrgica.
Aquele que era pobre e enriqueceu, conheceu a dor, conheceu o sofrimento, conheceu a miséria. E ele, ao invés de aliviar a miséria do outro, a dor do outro, o sofrimento do outro, não. Ele diz, aquilo eu não quero saber mais. Eu vou usar esse dinheiro porque eu ganhei honestamente para o meu prazer, para a minha paixão, para o meu egoísmo. E ele se fecha, se enclausura dentro da riqueza dele. Ele é o mais culpável, ele vai ter mais problema no futuro. Porque aquele que nasceu na riqueza não conhece a dor. É a história de Buda, Siddhartha Gautama, que nasceu num palácio. Esse palácio era cercado por um muro. Ele não conhecia a pobreza, a miséria. Ele conhecia só aquela realidade que ele vivia, que era a opulência e a riqueza. Quando ele sai muro afora, portão afora da fortaleza na qual ele vivia, ele vê a miséria, ele vê a dor e o sofrimento. E aí cai a ficha. E aí é a história. Então aqui, este homem aqui, olha só, o homem dos 20 contos, ele conheceu a dor, a miséria, a dificuldade, o estado de ter pouco dinheiro. E ao adquirir uma grande quantidade, ele simplesmente olvida tudo isso, esquece. Não é problema meu. E fica só no mundinho dele. Então ele é mais culpável. Se você prosperou e usa o teu dinheiro para tua satisfação íntima e pessoal, você é mais culpável. Pegue o teu dinheiro e vá aliviar a dor do outro. E se você já nasceu numa situação confortável, pegue o seu dinheiro e vá auxiliar, diminuir o sofrimento do outro. Porque desta maneira, ao retornar ao plano espiritual, nós teremos méritos e conquistas realizadas. Logicamente que não é uma troca, hein? Cuidado. Então eu vou lá doar marmita para eu, entre aspas, me salvar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente tem que fazer sem desejar recompensa. Fazer porque precisa fazer. É o bem pelo bem. Não é o bem por uma recompensa. Não é. Porque se for, Jesus já disse, tua recompensa tu já recebestes na terra. Então, cuidado com as escolhas. Questão 1001, para a gente encerrar nosso estudo. Não há nenhum mérito em assegurar, depois da morte, um emprego útil dos bens que possuímos? Então, eu desencarnei. E o que eu deixei, eu quero que agora, depois de morto, ele seja útil, o bem que eu deixei. Tem algum mérito isso? Passei a vida inteira abusando de dinheiro. Aí quando eu estou ali, no último momento, eu deixo um testamento dizendo, agora eu quero que o meu dinheiro seja empregado ou doado para uma fundação XYZ, de fulano ou ciclano. Mas eu, quando estava lá no plano físico, ou aqui no plano físico, melhor dizendo, eu não fiz nada. Eu não movi uma agulha para auxiliar, para aliviar o outro. Mas agora, depois de morto, eu quero que minha fortuna seja útil para o outro. Pergunta aqui. Não há nenhum mérito nisso? Resposta. Nenhum mérito não é o termo. Isso vale sempre mais que nada. Então já é alguma coisa. Se eu não fiz nada, mas a minha fortuna vai fazer, é alguma coisa. Mas, olha lá, o mal é que aquele que não dá senão depois da morte, frequentemente, é mais egoísta que generoso. E aqui a resposta quebra a perna daqueles que são, entre aspas, malandros.
Porque o sujeito usa e abusa do dinheiro. E aí quando ele morre, antes de morrer, perdão, a consciência pesa. Aí ele direciona o dinheiro dele para alguma coisa útil. Mas ele foi egoísta pra caramba. Porque quando ele podia fazer, ele não fez. E agora, depois de morto, ele coloca uma cláusula, um dispositivo para aliviar a consciência dele. É mais egoísta que generoso. Quer ter a honra do bem sem ter-lhe o trabalho. Quer ter a honra do bem sem ter-lhe o trabalho. Aquele que se priva na sua vida tem duplo proveito. O mérito do sacrifício e o prazer de ver os felizes que fez. Olha isso. Olha o tamanho dessa resposta. Mas o egoísmo lá está e lhe diz: o que dás suprimes dos teus prazeres, dos teus gozos. É isso que pensa o rico. Ah, se eu der as 20 moedas, né? Os 20 contos lá, vai sair da minha riqueza. Ah, não vou dar não. É meu e só eu vou usar. É isso que o egoísta fala, pensa. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o egoísta guarda sob pretexto de suas necessidades e das necessidades de sua posição. Ah, não posso dar. Tio, você tem aí uma moedinha? Não, não tenho. Eu preciso guardar essa moedinha. Guardar por quê? Ah, porque amanhã talvez eu não tenha ela. É o egoísmo falando mais alto do que o desinteresse e a caridade. Ah, lamentai aquele que não conhece o prazer de dar. Este é verdadeiramente deserdado de uma das mais puras e mais suaves alegrias. Deus, submetendo-o à prova da fortuna, de novo aqui prova, tão difícil e tão perigosa para o seu futuro, quis lhe dar por compensação a felicidade da generosidade, da qual ele pode aproveitar desde este mundo. Olha que interessante. Quando Deus provê a fortuna a uma pessoa, Ele está possibilitando que ela possa ser generosa num limite máximo. Compreende a questão? Um exemplo simples. Eu tenho 500 mil reais para comprar um carro. Eu posso comprar um carro de 100 mil reais e usar 400 mil reais para ajudar, amparar, aliviar a dor e sofrimento de outras pessoas. Mas se eu escolher gastar os 500 mil reais com um carro, eu deixarei passar a oportunidade da generosidade na minha vida, do desinteresse e da caridade. Estarei mostrando quem eu sou de verdade. Portanto, a partir dessa singela lição, podemos notar um montante de reflexão e meditação que a gente realizou aqui neste vídeo. Torço, espero e desejo que este vídeo seja útil a quem tiver ouvidos para ouvir. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.